Boa noite a todos, amigos do Carro Esporte Clube estão aqui acompanhando, esperando começar mais uma live e eu não vou perder tempo, eu já vou chamar logo o nosso convidado que o assunto hoje é Audi. Tudo que vocês quiserem saber de Audi, esse é o cara. Chega mais, Cláudio. Opa! Perfeito. Tudo bem? Tudo bom? Tudo maravilhoso. E com você por aí? Me ouve bem, não? Eu tô ouvindo, queria checar meu áudio com você, tá tudo certo aí também? O seu áudio está perfeito, para mim também está perfeito. Ótimo, maravilha. Cláudio está agora na sede da Audi em São Paulo, é isso? Exatamente. Estou aqui hoje na sede da Audi. Vim aqui resolver uns pequenos problemas, mas estou aqui hoje. Coincidentemente, tive que tirar meu carro da garagem rapidamente. A minha casa é pertinho aqui da Audi. Vim aqui para poder também fazer essa live junto com você. Já estou voltando para casa daqui a pouquinho. Isso mesmo. Bom, galera, para todo mundo que está chegando aí agora e para quem acompanhou também as nossas chamadas aqui tanto no Facebook quanto aqui no Instagram, o assunto de hoje é Audi e o nosso convidado é o Cláudio Ravix. O Cláudio, ele é diretor de comunicação e marketing da Audi do Brasil, mas vou fazer aqui uma breve apresentação aqui do Cláudio, mineiro de Belo Horizonte, e passou pelo grupo Fiat, grupo FCA, trabalhou também na comunicação e marketing da Renault do Brasil e agora está aí abrilhantando a equipe da Audi do Brasil. Isso mesmo, né, Cláudio? Exatamente, é isso aí. Uma trajetória já de 22 anos quase na indústria. O pessoal está aqui brincando com a gente, Marcelo, o Tedesco, enfim, o Fuschini, falando que a gente ou é separado no nascimento ou a gente tem excesso de cabelo aqui durante essa live aqui, né? Então, o pessoal brincando, mas é isso aí, são 22 anos de indústria automotiva, uma trajetória bastante extensa, passando por quase todas as empresas do grupo Fiat, do grupo atual, grupo FCA. Depois foram quase 5 anos de Renault, comunicação e marketing, agora praticamente 2 anos na área de comunicação e marketing da Audi do Brasil. Então, uma trajetória muito bacana, né, percorrendo aí diversas montadoras e empresas do mundo automotivo. E engraçado, Cláudio, eu descobri que a gente formou na mesma universidade, né? Com uma diferença aí de mais ou menos 10 anos, né? E no mesmo curso, né? Nós formamos lá no UniBH em comunicação social com habilitação em jornalismo, né? Coincidência isso. É sinal de que a UniBH tem formado profissionais, felizmente, de sucesso no mercado, né? Então, que bom, fico feliz. A gente realmente foi contemporâneo, né, na mesma faculdade. A UniBH me traz grandes lembranças, eu tenho uma saudade enorme de Belo Horizonte, né? Sempre que eu posso, estou aí com meus pais que moram aí também. Fico feliz que você também formou na mesma faculdade, uma trajetória muito bacana, tem excelentes histórias para poder contar de lá. Na verdade, eu ingressei na Fiat por uma indicação acadêmica, eu estudava na Uni e fui indicado pela universidade para poder fazer um estágio na Fiat Automóveis e logo comecei a minha carreira. Então, se eu estou onde eu estou hoje, né, na parte empresarial, né, e na minha trajetória profissional, eu devo muito à UniBH e aos professores da UniBH também. Eu também fui muito feliz no UniBH, do primeiro ao último período, e eu não só fiz a graduação lá, como eu fiz uma pós-graduação também no UniBH um pouco depois que eu me formei. Grandes mestres, grandes professores, tenho certeza que alguns professores a gente tem em comum aqui, porque foi uma diferença aí de 10 anos, ou menos de 10 anos, quase isso. Você formou em 99, né? Eu formei em Exatamente, 98. Né? 98, você formou em 98, eu formei em 2009. Mas isso aí, um abraço para todo mundo do UniBH, se tiver alguém aqui ouvindo a gente, em especial a professora Lorena Tárcia, que eu tenho contato com ela até hoje, já participei de alguns projetos dentro do jornalismo, a convite dela, sou muito grato a várias oportunidades que eu tive a partir dela. Bom, Cláudio, mas vamos lá, nosso assunto aqui hoje, muita gente mandando pergunta, queria agradecer a todo mundo que mandou pergunta no Instagram. Obviamente que não vai dar para responder todas, mas queria agradecer aí o engajamento de vocês. É um assunto que gerou muito interesse aí de todo mundo aí. É claro, é uma marca que gera muito interesse em todo mundo que gosta de carro, né, Cláudio? Mas nós estamos vivendo um período sem precedentes, a gente já conversou antes, mas assim, é um período sem precedentes no mundo, não só aqui no Brasil, todo mundo passando esse perrengue todo, mas no mundo inteiro na nossa geração a gente nunca viu isso acontecer. E é claro que se para a gente, como pessoa física, já é algo tão desafiador, imagina para uma montadora de veículos, para uma fábrica de carros,
para uma marca que mantém fábricas em vários países e mantém negócios e participações em quase todos os países. Cada país ali tem a sua particularidade. E é claro, aqui no Brasil não seria diferente dos desafios dos outros, do tamanho do desafio dos outros lugares, mas são desafios diferentes também. Eu queria saber, primeiro, como é que vocês estão lidando com isso, sendo que vocês fizeram um lançamento no meio da pandemia, já tinham vários projetos aprovados para trabalhos em execução ao longo do ano, e como é que vocês remanejaram, mudaram tudo isso, né, para que tudo ocorresse da melhor maneira possível para a companhia e para os clientes? Teve que ter um remanejamento muito grande aí. Como é que vocês lidaram com isso? Na verdade, estamos remanejando todos os dias, né, Marcelo? Não é que muda, né? Então, assim, cada dia que a gente está vivendo essa pandemia é um novo dia, a gente vai tentando entender quais são os impactos que a gente consegue projetar de uma forma ou de outra para o futuro, para a gente poder tratar as estratégias daqui para frente. Obviamente, a Audi é uma empresa global, né, e ela sentiu muito o impacto da crise globalmente, obviamente, primeiro na China. A China é hoje, sem dúvida, o principal mercado em termos de volume da Audi. A China sozinha corresponde a quase 1/3 dos volumes da Audi no mundo inteiro, então você imagina qual que é o impacto que tem para a Audi uma crise dessa na China. Na sequência, obviamente, pegou a Alemanha, né, e os demais países da Europa, né, que foi o segundo epicentro da economia, depois dos Estados Unidos e agora o Brasil também. A gente tem sido, né, a epidemia chegou um pouco depois no Brasil, a gente está enfrentando a epidemia, né, um pouco depois dos demais países, né, da Ásia, da Europa e da própria América do Norte, e tem sido uma constante reinvenção para a gente. Obviamente, a gente está no meio da crise, da pandemia, a gente já percebe alguns sinais de flexibilização, mas a Audi ela começou a enfrentar a pandemia de maneira oficial no dia 18 de março, né, quando a gente colocou todos os nossos colaboradores em home office aqui, a gente entendeu que era muito importante que a gente preservasse a saúde dos nossos colaboradores. Desse dia, então, em diante, a gente começou também um processo de conscientização muito importante também dos nossos clientes e das pessoas de uma maneira geral. A Audi foi a primeira montadora do mundo a se posicionar, né, pela separação e pelo isolamento social. A gente fez um movimento global de separação das argolas, que foi muito comentado, né, no mundo inteiro em relação a isso. E nós iniciamos aqui um movimento, né, muito forte no Brasil, que tinha uma hashtag Deixe seu carro na garagem, muito parecida com a hashtag de vocês, né, Marcelo? Que vocês soltaram no carro esportivo. Nossa preocupação, Cláudio, logo no início, foi justamente como é que gerar conteúdo para todo mundo. Para o jornalismo automotivo, é essencial você estar na rua, né? Ninguém faz jornalismo automotivo dentro de uma redação ou dentro de casa. E então nós tivemos que usar a criatividade. E é claro que até para conscientizar os nossos seguidores e o nosso público, a gente criou a campanha Meu Carro na Garagem, né? Uhum. As pessoas aderiram em massa, foi muito bacana. Foi assim, eu estou aqui no Carro Esporte Clube desde março. Foi o primeiro grande engajamento que eu vi, desde fevereiro, desculpa. Foi o primeiro grande engajamento que eu vi, as pessoas compartilhando de forma espontânea, tirava foto do carro, colocava a hashtag Meu Carro na Garagem e marcava a gente. E eu vi também que a Audi fez belíssimamente uma campanha bem parecida, que teve um engajamento enorme, não é? Em vários lugares. Não, foi bacana, a gente teve quase 10 milhões de pessoas impactadas com a nossa campanha, a gente teve um envolvimento também muito forte dos nossos embaixadores de marca que nos ajudaram também a promover essa campanha. Era o intuito nosso, primeiramente, informar as pessoas, né, em relação ao que estava acontecendo, mobilizá-las para que ficassem em segurança dentro de casa, e a partir de então a gente começou a entreter essas pessoas com conteúdos nas nossas redes sociais. Então foram diversas ações interessantes, né? A gente começou a trabalhar, por exemplo, né, com uma campanha chamada Audi em Casa, uma série de lives, foram 4 lives que nós fizemos, né, reunindo nossos embaixadores de marca que trocaram ideias sobre pilares estratégicos importantes da Audi em todo o mundo. Então a gente teve Isabelle Drummond falando com Alex Atala sobre empreendedorismo e impacto social, um tema super diferente, mas que obviamente fazem parte dos propósitos da marca. Marco Pigossi com Bia Figueiredo falando sobre inovação, sobre entretenimento, tanto no cinema, né, quanto também no automobilismo. O Cássio Reis falando com o Lucas de Graça sobre eletrificação, e uma conversa super interessante. Eu tive a oportunidade de falar um pouquinho com o Enzo
celular e também na semana passada sobre passado, presente e futuro da Audi. Aliás, esse foi um tema também muito importante. A gente, né, lançou um livro da Audi no final do ano passado, escrito pelo jornalista Chico Barbosa, grande amigo. E esse livro está nas melhores livrarias do Brasil hoje em dia, e disponível para venda online, mas nós disponibilizamos o download gratuito do livro, na versão digital dele, e foram mais de 15 mil downloads realizados até então, o que demonstra o êxito e a atenção das pessoas em baixar um pouquinho esse livro para poder conhecer um pouco mais da história da Audi nos 25 anos dela no Brasil e também no mundo. E também fizemos algo super interessante, que foi, no meio da pandemia, para conseguirmos manter o nosso compromisso e nosso respeito ao cliente que comprou o carro, o e-tron, o Audi e-tron na pré-venda. Nós somos a primeira montadora a lançar um carro em meio à pandemia e com excelentes resultados, né, Marcelo? Pois é, isso que chamou muita atenção. E eu queria até te perguntar aqui, um papo de comunicadores, né? Como fazer um lançamento deste tamanho no momento em que o mundo mudou, no momento em que o mundo todo mudou? Eu imagino que vocês já deviam estar com algo bem grandioso já preparado, tiveram que, obviamente, mudar para que tivesse o mesmo engajamento online, né, entre o público e comunicadores, do que se fosse num evento grande, que vocês provavelmente já estariam preparando. Como é que foi lançar esse carro bem no meio da pandemia, assim, inesperadamente? Primeiro, é importante dizer que não foi um grande frio na barriga, né? A gente enfrentou, né, todos os desafios possíveis, porque a gente precisava lançar esse carro, entendeu? Poxa, como é que a gente mantém o lançamento na data prevista para ele, adaptando a nossa estrutura pensada para o lançamento original, né, aos tempos de pandemia? Você tem toda a razão. O carro seria lançado num grande evento aqui na cidade de São Paulo, seria uma ação muito inovadora. Eu não quero revelar ainda como seria essa ação, mas porque eu acho que nós vamos conseguir fazê-la ainda, né, tão logo a gente volte ao novo normal, ao normal, né? A gente espera que a cura seja, para o Covid seja encontrada rapidamente, que a gente possa voltar a se aglomerar de novo para eventos maravilhosos de marca. Amém. Mas nesse momento é importante a gente poder, né, garantir que tivéssemos, sim, testes realizados pelos jornalistas em relação ao carro, como é que a gente poderia também garantir que a comunicação fosse feita da maneira mais abrangente e efetiva possível. Então, a primeira decisão que nós tomamos vamos manter, né, os empréstimos de carros para a imprensa especializada? A gente tomou uma decisão que sim, para os jornalistas que estão aqui em São Paulo, em veículos, né, de abrangência nacional, porque era difícil também convidar gente de fora do estado para poder viajar. A gente não queria colocar nenhum jornalista em risco. Então, a gente fez isso, a gente tem 8 carros. Não estava tendo voo regular, né? Não tinha nem como chegar em São Paulo direito. E mesmo que tivesse, né, voos regulares, era muito arriscado a gente colocar jornalistas, em risco, voando, sendo que a gente estava conhecendo, então, né, como é que se tratava e se protegia da pandemia. Hoje a gente percebe o trabalho brilhante que tem sido feito pelas companhias aéreas no Brasil de garantir que os voos sejam o mais protegido possível, o embarque espaçado, todo mundo voando de máscara, mas naquele momento não tinha nada disso, então a gente não podia arriscar que vocês viessem para São Paulo, então a gente pegou os 8 carros nossos da frota, os 8 e-trons nossos, e já organizou, atendemos 27 jornalistas em São Paulo que vinham buscar os carros de maneira escalonada. A gente fez a entrega desses carros no centro técnico da Audi, e era escalonado, cada jornalista vinha, né, em períodos de 15 em 15 minutos para poder pegar o carro. A gente tinha acompanhamento médico naquele período, então tinha uma doutora que acompanhava, media a temperatura, media a pressão, se necessário, dos jornalistas. A entrega era completamente touchless, o carro era esterilizado, a chave do carro ficava esterilizada no vidro. Toda a entrega era feita explicando, né, o produto rapidamente para o jornalista, para que ele pudesse entrar no carro, né, no menor espaço de tempo possível, e para poder garantir que toda a informação de qualidade, a gente mandava um completo kit digital para o jornalista no WhatsApp. Então ele recebia filme de produto, apresentação técnica do nosso, né, gerente de produto da Audi do Brasil, explicando todos os detalhes do e-tron, todo o material de foto, de imagens e o press release, perguntas e respostas em relação ao carro elétrico, para que esse jornalista pudesse, então, ter o mais abrangente pacote de informações possível para poder fazer o trabalho. Isso aconteceu durante quatro dias,
aqui em São Paulo, sempre com o dia escalonado, então a entrega acontecia na segunda-feira, na terça-feira a gente fazia a limpeza e revisão do carro, para quarta-feira a gente poder continuar entregando, e a gente manteve claramente as informações todas em embargo, para que a gente pudesse, então, depois mandar para jornalistas do restante do Brasil inteiro esse mesmo material que os jornalistas de São Paulo tiveram acesso, que eles tivessem o mesmo tempo e o mesmo conteúdo para produzirem também seus artigos e não fossem, se sentissem não prestigiados ou não valorizados, ou que não tivessem os mesmos recursos em termos de informação que os jornalistas que testaram o carro aqui em São Paulo tiveram. A informação paulista, né? Imprensa paulista, nem imprensa paulista. Que está baseado em São Paulo, né? Exatamente, você tem o UOL, que é nacional, você tem o Globo, que é nacional, então eram jornalistas baseados em São Paulo. Né? Se tivesse alguém, por exemplo... dos veículos tradicionais de abrangência nacional estarem em São Paulo, né? Foi algo até que a gente conversou numa live que eu fiz com o meu grande amigo Emílio Camanzi, fomos colegas durante muito tempo, e a gente fez, e ele questionou isso. Nesse momento de pandemia, a imprensa de outros estados brasileiros, tão importante quanto os de São Paulo, às vezes ali esquecidos. Mas é claro, até lembrei isso a ele, é claro que nós estamos num momento em que o deslocamento, mesmo que interestadual, é muito difícil, né? Não é só viajar para fora do Brasil que tá complicado. É questão de segurança, de saúde mesmo, segurança biológica nossa, que viajar dentro do Brasil é complicado, todo mundo usando máscara, obviamente, mas mesmo assim ainda há o risco, né? E quanto menos exposto ao vírus, melhor é para todo mundo. Não, sem dúvida. É importante a gente poder ter muito cuidado, né, em relação à forma como a gente entrega, para poder garantir essa isonomia e claro, todos os jornalistas do Brasil puderem, né, publicar a mesma informação simultaneamente. Isso aconteceu, e aconteceu de uma maneira muito correta. As informações elas foram, né, publicadas, né, por toda a imprensa do Brasil de maneira muito isonômica no mesmo dia, o que foi, para mim, absolutamente espetacular. Então, fiquei muito feliz com o resultado, a gente teve uma cobertura muito positiva, e a gente preparou, então, na semana seguinte, ao fim do embargo, o lançamento, né? Então, a gente quis deixar muito claro isso, a gente preparou, a gente encontrou aqui em São Paulo um estúdio, então a gente seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a gente preparou essa apresentação do produto em live streaming, né, toda a parte de condução da apresentação ela foi feita, inclusive os speakers tinham, né, distância de um para outro, porque não tivemos nenhum tipo de problema, todo mundo que trabalhou no evento trabalhou, né, com máscara, e era o mínimo de pessoas realmente necessária para poder fazer com que a live acontecesse, e para nós foi muito bacana porque foi, sem dúvida, a coletiva de imprensa da Audi, nos seus 25 anos de história no Brasil, que teve o maior número de jornalistas acompanhando, porque todo mundo no Brasil foi convidado e pôde, sim, né, acompanhar a apresentação do produto simultaneamente. Foi bem bacana o resultado dessa experiência. A gente conseguiu, então, manter o compromisso da Audi de lançar o carro em meio à pandemia, valorizando de maneira muito importante os clientes que acreditaram e compraram esse carro, que começou a ser pré-vendido desde novembro do ano passado, e o carro já está sendo, né, um sucesso de mercado, e mesmo com as dificuldades, né, de concessionários fechados no meio da pandemia e de entregar o carro, sim, o carro tem sido muito buscado, muito procurado, e os emplacamentos já começaram desse produto, né, é importante dizer isso, esse mês ele já começou bastante acelerado os emplacamentos do e-tron, e mesmo em meio à pandemia a gente já consegue fazer com que o carro se consolide como um player importante, como um carro importante no mundo de eletrificação aqui no Brasil. Sim, inclusive eu estava conversando com o pessoal do concessionário local em Belo Horizonte da Audi, e ele satisfeito com o produto, com o e-tron, e todos os carros que estavam na concessionária já estavam vendidos, fora os que eles já entregaram. Então, dali a gente já conseguiu tirar uma amostra, uma pequena amostra do sucesso que foi, e que bom que o brasileiro tem aceitado o futuro aí da mobilidade, que vai ser eletrificado, né? Não, sem dúvida, queria aproveitar e mandar um abração para o Pedro, né, para o Miguel, para a Larissa, para o Bernardo, para todo o time que faz um trabalho muito brilhante aí na Audi Center BH. Eles realmente são parceiros muito importantes, né? Tem pessoas que têm feito um trabalho muito importante. Eu acho que Belo Horizonte é uma praça que aceitou muito bem o e-tron, né? O carro tem sido um sucesso aí em Belo Horizonte, e é bacana porque Belo Horizonte, como uma cidade, né, de muitas subidas e muitas descidas, né? Então
né, para um carro que regenera energia, né, quando, né, como é o caso do e-tron, né, Belo Horizonte é uma praça muito interessante também para quem tem, né, o carro elétrico. Que bacana que o carro tem sido um sucesso aí na minha terra. Mandar um abraço para todo mundo que está entrando aí, o André, a Man, Duda, a Monique Alfradique. Grande abraço para você, obrigado por prestigiar aqui a live, todo mundo. O Hugo Aviação, que também esteve presente ontem. E o Paulo Cruz também, que está aqui mandando um abraço para a gente, falando que a gente é muito parecido. Falando que perguntou se nós somos irmãos gêmeos. Mas ele sabe que a gente não podemos garantir, mas que a gente é parecido, a gente é. E ele perguntando quando que o e-tron vai chegar. Você falando que os jornalistas, os nossos colegas e amigos de São Paulo já estão tendo contato, falando, não esquece de mandar o carro aqui para Campo Grande, não, para o Pantanal. E para Belo Horizonte também, viu, por favor. Não, com certeza. Vamos mandar sim, Paulo. É importante dizer que já tem cliente aí de e-tron também em Campo Grande. O Paulo é um grande parceiro, um grande amigo, tenho um carinho enorme por ele. Um abraço também ao Cristiano, que é o nosso concessionário de Campo Grande, faz um trabalho espetacular naquela região. A Audi vai muito bem no Mato Grosso do Sul. E Paulo, então logo a gente consiga, né, mandar os carros para aí, com certeza vai ter a possibilidade de testar o carro em Campo Grande e também em Cuiabá. Com certeza a gente vai mandar para você. Fique tranquilo, tá bom? Isso aí. E, o Cláudio, ainda falando ainda dentro dessa temática aí do carro elétrico, você acha que você consegue estipular assim, o tempo para que o brasileiro possa assimilar até culturalmente o carro elétrico? Porque há um preconceito por quem não conhece, por quem nunca dirigiu um carro elétrico, de que é um carro sem graça, digamos assim, falando no linguajar mais popular. Porque eu já dirigi algumas vezes alguns carros elétricos e assim, é surpreendente a cada acelerada que você dá. O torque é imediato, enfim, o 0 a 100 dele é praticamente superior, dependendo do carro, do que qualquer outro carro dito como esportivo, um esportivo tradicional. Como é que vocês trabalham para mudar um pouco a mente dessas pessoas que ainda pensam que o carro elétrico é sinônimo de carro sem graça, de metrô? Eu acho que é justamente isso, né? As pessoas hoje em dia elas precisam entender que a eletrificação é algo que vai, né, se disseminar no mundo e que cada vez mais os carros elétricos vão ganhar espaço. Já tem acontecido isso de uma maneira muito profunda na Europa, não tem sido assim também nos Estados Unidos, e obviamente no Brasil em ritmo mais lento, mas isso vai acontecer. E muita gente que, né, torce o nariz em relação ao carro elétrico é porque nunca teve a oportunidade, de fato, de poder sentar num carro elétrico e poder sentir a emoção. Porque, como você falou, e é bacana que o Lucas de Graça também contou um pouquinho sobre isso na apresentação que ele fez do e-tron, né, quando o Enzo Celular perguntou para ele, falou assim, olha, mas como é que funciona essa questão? Qual que é a emoção? Tem a mesma emoção de dirigir um carro a combustão, que tem aquele barulho do motor, e o carro elétrico? Ele fala, olha, se você sentar no carro, né, e pisar fundo para poder acelerar, como o torque ele é praticamente disponível, né, a todo tempo, né, se você pisa fundo, né, quando o carro vai para trás, a lágrima, né, gruda aqui no seu olho de tamanha esportividade que você tem. Então, é claro, é um carro delicioso de dirigir. Eu acho que quem tem a possibilidade de dirigir um carro 100% elétrico se apaixona instantaneamente. Existe uma série, obviamente, de mitos em relação ao carro elétrico. Como é que vai poder carregar? É muito caro, é difícil, eu vou encontrar carregador na estrada, o carro vai me deixar na mão. Isso tudo pessoal, uma questão de hábito. A gente percebe que o Brasil, né, tem começado a se estruturar de uma maneira muito efetiva para poder receber os carros elétricos e cada vez mais tem mais investimentos, não só da Audi, mas também de outras montadoras, para poder colocar a rede de recarga não só nas cidades, mas também nas estradas. É importante dizer, Marcelo, que a Audi, em parceria com a EDP, a Volkswagen e a Porsche, vai instalar nos próximos 3 anos um corredor de carregamento, de carregadores de alta voltagem do Paraná até o Rio de Janeiro, passando pelo interior de São Paulo. São carregadores de 150 kW que permitem uma recarga no carro com uma Audi de 80% da bateria em meia hora. Então você vai parar, né, para poder comer um salgadinho e ir ao toalete na estrada e não conseguir ter uma recarga efetiva. Além disso, a Audi está investindo 10 milhões de reais para poder instalar 200 carregadores, que a gente chama de carregadores AC, pelo Brasil inteiro, que vai permitir também que as pessoas que estão em Belo Horizonte, por exemplo, que vão no supermercado, no shopping center, elas possam parar, né, para poder fazer as compras e deixar o carro carregando. Além do que,
Quem compra o carro pode também instalar o carregador na sua casa, sem problema nenhum, lembrando que o custo de uma recarga, para poder encher uma bateria, né, carregar completamente um carro, é 30% do custo que você tem hoje para poder abastecer um carro com motor a combustão. E mesmo o carro hoje, né, o e-tron, quando você compra, ele já vem com um carregador que você pode instalar, né, tranquilamente em qualquer lugar, ligar numa tomada de 110 e fazer uma recarga. Um pouco mais lento, mas consegue fazer sem problema nenhum. Então, é uma questão de hábito e de tranquilidade e segurança. E quando as pessoas perguntam quanto tempo você demora para poder carregar um carro elétrico, a gente brinca que é 6 segundos. É o tempo de você descer do carro, ligar ele na tomada e ir para casa descansar. No dia seguinte, como você faz com o seu celular, você vai tirar o carro da tomada, ligar seu carro e o carro vai estar, sem dúvida nenhuma, né, com carga completa, e você pode andar com toda a autonomia necessária sem nenhum tipo de problema. Então, é uma questão cultural. Eu imagino que, tranquilamente, o brasileiro vai se adaptar. Quanto mais as pessoas tiverem possibilidade de ter contato com o carro, mais rapidamente as vendas crescerão, e eu acho que é uma questão que o brasileiro, hoje em dia, ele começa a entender, né, o quanto isso pode contribuir também para o meio ambiente. A gente sabe que a compra do carro elétrico também tem uma questão de propósito, né, por trás dessa venda. A pessoa que compra um carro elétrico, ele quer, sim, né, contribuir com o meio ambiente de uma forma ou de outra. E ainda mais agora, vivendo essa questão da pandemia, onde a gente percebe que a natureza começa a respirar de maneira mais profunda, com a redução da poluição nos grandes centros urbanos, cada vez fica mais claro a importância que o carro elétrico vai ter no futuro da mobilidade no mundo inteiro. Pessoal, muita gente mandando pergunta aqui. Desculpa, eu nem estou muito perto da tela, eu não consigo ler todas as perguntas. As que eu estou conseguindo ler aqui, eu estou falando. Mas, Cláudio, nós falamos aqui agora do carro elétrico, mas vamos também falar do outro lado do muro. O bom e velho carro a combustão, né? Obviamente que eu imagino que, pelo menos no futuro tão próximo, a Audi não vai abandonar os carros a combustão, porque nem tem estrutura para fazer isso. Primeiro, para produzir um carro elétrico, hoje ainda ele tem um custo de produção mais alto, mais caro, mas à medida que for produzindo em larga escala, isso tende a baratear. Os governos, como que os governos podem ajudar? Você acha que uma medida para incentivar o uso de carro elétrico, já que é só benefício, inclusive para a natureza, mais ainda para a gente aqui no Brasil, porque a nossa matriz energética é limpa, né? Uma matriz energética considerável, mais limpa do que a dos Estados Unidos, inclusive. Como é que você acha que vai chegar no ponto que o governo vai incentivar o uso de carros elétricos também? Já acontece, eu acho que isso vai acontecer naturalmente no Brasil também. A gente percebe que, por exemplo, na China, que é um mercado muito importante, a China ela tem uma série de incentivos para quem vai comprar o carro elétrico. Então, acaba sendo mais vantajoso no mercado chinês comprar um carro elétrico pela redução de impostos que você tem lá, do que comprar um carro a combustão. A gente percebe também que diversos países na Europa e também alguns estados dos Estados Unidos já começa a ficar muito claro, né, e muito rígida a questão em relação à lei de emissões. Na Noruega, por exemplo, é um país que tem avançado de maneira bastante intensa para poder deixar a sua frota praticamente neutra em carbono. O Audi e-tron, né, é o carro mais vendido na Noruega, não é entre os carros a combustão ou carros elétricos. O carro número 1 na Noruega esse ano é o Audi e-tron. E a gente percebe que entre os carros elétricos também na Europa, o Audi e-tron vem ganhando um espaço muito importante e também é um carro que tem uma liderança entre os segmentos premium. É muito interessante dizer que isso está acontecendo também no Brasil. A gente percebe também um crescimento e uma conscientização do brasileiro que já começa a buscar também, né, no segmento premium, os carros híbridos. O crescimento em vendas de carros híbridos é um crescimento bastante importante. E mesmo nos carros nossos esportivos, né, da linha RS, por exemplo, né, o novo RS6, o novo RS7, ele já tem aquela tecnologia, né, meio híbrido, né, ou híbrido leve, e que ajuda também a contribuir, mesmo em carros superesportivos, né, na redução das emissões. Então, é bem interessante dizer que, sim, é um caminho sem volta, é uma estrada sem volta, e o que pode acelerar, obviamente, a implementação, né, e o crescimento das vendas de carro elétrico é, sim, um incentivo do governo, uma maior conscientização da população em relação à importância do carro elétrico, né, para o meio ambiente, né, para a mobilidade de uma maneira geral.
Isso, sem dúvida, vai nos ajudar a acelerar. E quanto mais carros estiverem nas ruas, com certeza isso vai acabar sendo um importante estímulo também para que outras pessoas possam conhecer esses carros, experimentar e optar pelo carro elétrico. Porque o prazer de dirigir, né, e a contribuição que você também dá ao meio ambiente, juntamente com o prazer de dirigir, acho que se soma e acaba sendo algo bastante positivo. Não, claro. E eu queria até lembrar a todos que estão nos acompanhando aqui agora que essa entrevista, essa live estará disponível no Instagram por 24 horas e depois a gente coloca lá no YouTube, no nosso canal no YouTube. Então, quem não pôde assistir agora por questão de horário e por outros compromissos, vai ter a oportunidade de assistir em 24 horas no Instagram e depois no canal no YouTube. Ô, Cláudio, então eu comecei perguntando para quem ainda para quem é fã dos grandes motores, Audi R8 confirmado para o segundo semestre, inclusive a pré-venda, todas as unidades vendidas, né? Esse sucesso todo no Brasil é pelo diferencial do carro mesmo, ou é o povo com medo do carro a combustão acabar e foi comprar logo correndo com medo de ser a última leva? Audi R8 fica ou ele dá adeus? Não, o Audi R8 ele continua, né? E é importante, eu não acho que é uma preocupação em relação à questão da combustão, é porque é uma última leva, né? O Audi R8 é um carro icônico no Brasil e no mundo, existia uma expectativa, o Audi R8, a última geração dele no Brasil, ela terminou, ela foi esgotada as vendas em 2018, existia uma grande demanda dos nossos clientes pela nova geração do Audi R8 e, enfim, a gente anunciou a pré-venda dos R8, confirmamos a chegada do Audi R8 para esse ano e anunciamos a pré-venda desse carro há 2 semanas atrás. E foi muito interessante porque, pela primeira vez, Marcelo, nós trouxemos a possibilidade para os nossos clientes personalizarem o R8, antes do carro ser montado, fabricado. Então, foi muito interessante porque o pacote de personalização permitia mais de 1,6 milhão de combinações diferentes. Isso foi algo bastante exclusivo. Todo mundo que comprou esse carro aqui no Brasil na pré-venda personalizou de um jeito diferente. Então, de todos os carros que foram pré-vendidos, não tem nenhum carro igual, todos são absolutamente diferentes. E para este ano, as vendas já estão esgotadas. É claro que quem quiser comprar o R8, sim, pode fazer o pedido, pode personalizar o carro, mas as próximas entregas acontecem somente a partir de janeiro de 2021. Quem comprou o carro agora começa a receber em setembro, e quem vai pedir o carro agora, tem uma fila de espera, já recebe esse carro somente em 2021. Mas é muito importante dizer, sim, que os carros esportivos, eles andam em paralelo com os carros elétricos, são 2 caminhos que andam de forma conjunta. É muito importante, sim, você pensar na eletrificação, e a Audi tem feito um trabalho muito grande para poder eletrificar, né, os seus produtos. Até 2025 serão 30 novos carros eletrificados, sendo 20 deles 100% elétricos, lançados pela Audi no mundo. Mas os carros RRS, que são icônicos e mexem com as paixões dos clientes no mundo inteiro, continuam, e a prova disso é o sucesso do Audi R8, que teve suas vendas esgotadas em apenas 1 semana. E eu posso adiantar aqui, Marcelo, aqui para quem gosta de emoção e esportividade de produtos RRS, muito em breve teremos grandes novidades chegando no Brasil. Olha, fica aí então a promessa, porque a gente que gosta de carro quer ver essas máquinas aqui no nosso mercado também, né? Não ficar só babando no que os nossos amigos fora do Brasil podem guiar e a gente não. Porém, você está falando de novidades na linha RS, mas também teremos novidades na linha elétrica, mais carros elétricos chegando por aqui também, não é, Cláudio? Sem dúvida, a gente já anunciou no lançamento do Audi e-tron que esse ano ainda teremos um segundo carro, que é o Audi e-tron Sportback, versão um pouco mais esportiva do e-tron SUV, que já foi lançado agora esse mês no mercado brasileiro. E o nosso presidente Johannes falou também que para o ano que vem tem mais um carro elétrico que chega no mercado brasileiro. Ele não confirmou ainda, e eu não posso dizer qual carro é. Ele falou que é um carro que já foi apresentado como conceito em alguns eventos, um carro que foi muito especulado pela imprensa, mas a gente não confirma qual carro será, mas teremos sim um terceiro carro elétrico já confirmado no mercado brasileiro para 2021. Mas o Sportback chega esse ano, então para quem gosta
de carro elétrico, estava na expectativa em relação ao e-tron Sportback. Boas notícias, o segundo carro 100% elétrico da Audi já está confirmado para o mercado nesse ano. Vocês conseguem perceber dentro do portfólio de vocês, talvez até os concessionários consigam ter essa visão um pouco mais apurada e aprofundada por estar ali na linha de frente, né, com os clientes, mas há uma briga dentro de casa com o Q8, do e-tron com o Q8? Pode chegar alguém com uma dúvida entre um e outro? Ou você acha que os dois carros, os dois modelos, têm clientes certeiros ali? O cliente que já chega querendo aquele carro e que não muda de ideia por ver um outro carro numa faixa de preço que também compete ali com ele. São clientes que podem eventualmente mudar de ideia. Como é que vocês estão enxergando esses dois modelos dentro de casa? Na verdade, a gente entende que são modelos complementares. Enfim, a gente tem um e-tron e um Q8, que são dois modelos SUV, e obviamente estão numa faixa de preço bastante parecida, mas eu percebo que o cliente que busca o e-tron é um cliente diferente do cliente que busca o Q8. O cliente que busca o e-tron é um cliente, normalmente, que já conhece o carro elétrico, tem uma expectativa em relação a esse produto, ele busca um carro, né, tem um foco de uma preocupação também ainda mais importante com o meio ambiente, são clientes que compram, são early adopters. Então, a gente percebe, sim, né, que os clientes que buscam um carro elétrico hoje, né, o Audi e-tron, são clientes diferentes daqueles clientes que buscam o Q8. É claro que é importante dizer, Marcelo, a gente fez uma pesquisa aqui interna com todos os clientes que demonstraram interesse em conhecer mais o e-tron ou se manifestaram interessados em comprar o e-tron no futuro. E é muito interessante dizer, e a gente percebeu nessa pesquisa, que mais de 70% das pessoas que responderam à pesquisa têm uma vontade de trocar o seu carro por um carro elétrico ou pretendem ter um carro elétrico nos próximos 2 ou 3 anos. Então, isso não acontecia no passado. Eu já percebo que as pessoas cada vez mais se interessam mais pela tecnologia e entendem que a tecnologia, além de não dever nada a um carro com motor a combustão, muito pelo contrário, né, também contribuem de maneira importante para o meio ambiente, e já tem uma preocupação grande em relação à questão da sustentabilidade, que eu acho que tem aumentado ainda mais em períodos de pandemia. Eu acho que são clientes diferentes. Então a gente tem clientes que buscam o Q8 e tem clientes que buscam o e-tron. Ambos vão ter, né, de uma forma ou de outra, um belíssimo SUV com espaço interno incrível, máxima inovação em tecnologia e um prazer de dirigir absolutamente impecável. Sim. Cláudio, agora, mudando um pouquinho de assunto, o novo Q3 chegou aí no início do ano, importado, e houve uma preocupação a respeito da fábrica da Audi no Paraná, da planta que a Audi tem lá no Paraná. Vocês vão abandonar a produção nacional? Hoje vocês ainda produzem o A3, né? Com a chegada do novo A3 no mercado europeu, como é que vocês estão pensando? Uma hora esse A3 novo vai chegar aqui no Brasil também. Ele vai vir importado, vai ser produzido no Paraná? Qual que é a expectativa para quem está acompanhando aí o trabalho de vocês na produção de veículos nacionais, produção interna? Não, uma hora vai chegar o A3 novo, não tem dúvida, não vai ser esse ano, eu posso, né, afirmar. Então a gente segue fabricando o A3 no Brasil, e o A3 é um carro super importante para a Audi no Brasil. É sempre importante dizer que o A3 foi o carro mais vendido na Audi ano passado, foi um carro que vendeu mais de 3 mil unidades, então um carro que tem uma importância super significativa dentro dos volumes de vendas da Audi no país. E este ano a gente continua com a produção local do Audi A3 e com as vendas desse modelo no país. O Audi A3 novo vai vir para o Brasil, sem dúvida nenhuma, vai vir, a gente sabe disso, mas por enquanto a gente mantém o Audi A3 no mercado com produção local. Em relação assim, à continuidade da produção do A3 ou do Q3 no Brasil, a gente tem trabalhado muito nisso, Marcelo, para que a gente possa continuar produzindo localmente. A gente não pode afirmar hoje em dia que nós vamos continuar com a produção local, seja do Q3 ou A3. Os estudos de continuidade da produção local continuam, depende, obviamente, de algumas regulamentações do governo, mas, obviamente, que o interesse grande da Audi é continuar a produção local. Então, esse ano a gente segue produzindo o A3 na nossa fábrica em São José dos Pinhais, juntamente com a fábrica da Volkswagen, onde é produzido hoje o T-Cross,
E a gente segue assim e estamos trabalhando, obviamente, para poder continuar com a nossa produção local, seja do Q3 ou, por que não, do A3. Mas ainda não temos nada confirmado nem oficial nesse sentido. A gente segue importando hoje o Q3 da fábrica de Győr, na Hungria. Uhum. Até porque se vocês passarem a trabalhar apenas com veículos importados, obviamente que o market share pode ter uma alteração aí, porque fabricando no Brasil vocês têm possibilidade de... não fica à mercê das limitações das importações, né? E hoje o A3 é o carro-chefe da Audi aqui no Brasil, né? O A3 e o Q3. A gente tem percebido que o Q3 começou muito bem o seu período. A nova geração do Q3 foi lançada em fevereiro. O carro ele foi o carro mais vendido do segmento premium no mês de lançamento, que foi realmente um resultado bastante interessante. Em março, a trajetória era muito positiva. Infelizmente, a pandemia aconteceu no meio de março e começou a queda de mercado já em março. Em abril, foi um resultado bastante negativo do mercado de uma maneira geral, do mercado total brasileiro e também do mercado premium. Mas a gente entende que o Q3 é um carro extremamente relevante e importante para a marca, assim como é o caso do A3. Por isso, a preocupação da Audi de tentar buscar um acordo para poder continuar a produção local. E o primeiro foco nesse sentido é justamente o Q3, já que a gente permanece produzindo o A3 geração atual aqui no Brasil. Bom, tirando o Q2, que é um produto que não é vendido no Brasil e que não tem ainda previsão de vir para cá, o mercado brasileiro está equiparado ou está mais ou menos equiparado com o europeu? Qual que é a diferença entre um lançamento de tempo, de lançamento na Europa, para que essa novidade chegue aqui no Brasil? Como é que está o mercado brasileiro para a Audi em relação ao mundo? Depende muito. É claro que a Audi ela tem diversos países com tipos de homologação diferentes, então ela vai priorizando as homologações de acordo com o tamanho daquele mercado e da importância daquele mercado para a Audi. O Brasil ele é um mercado importante, sim, para a Audi global, mas, obviamente, a gente precisa respeitar a fila de homologação, que é uma fila importante. Então, hoje em dia, a gente tem produtos que são lançados na Europa que chegam no Brasil com 6, 7 meses, tem produtos que demoram um pouquinho mais, podem chegar no mercado brasileiro com até 1 ano de defasagem, né, em relação ao lançamento no mercado europeu. Então, isso acontece em função da questão da legislação de emissões, que são cada vez mais rigorosas em todo o mundo. Então, o processo de homologação não é um processo simples, é um processo demorado e de custo bastante elevado para as empresas, e a Audi segue globalmente a priorização de atendimento ao mercado de acordo com a demanda e dos volumes de cada um dos países. Entre as perguntas que a gente recebeu via Instagram, mais cedo, tem a pergunta aqui do Vitor Clark. Ele está perguntando a respeito do Q7. Ele falou que na concessionária que ele visitou não havia o Q7, nem previsão do Q7 0 quilômetro. Aí ele perguntou se a Audi quer que o Q8 substitua o Q7 ou se os dois serão mantidos. Não, os dois serão mantidos. O Q7 é um carro fundamental porque é o nosso carro de 7 lugares, ele tem um público também diferente do público do Q8, que é um carro importante, tem 5 lugares. O Q7 ele é um carro que atende uma demanda de 7 lugares. Então, sim, o Q7 é um carro que ele permanece no portfólio da Audi e obviamente, complementa. Hoje em dia, a Audi ela é montadora premium, que tem a maior linha de SUVs, e partindo do Q3 pelo Q5, que tem uma gama bastante abrangente, o Q7, o Q8 e também agora o e-tron, que é um veículo SUV. E a gente sabe que é importante termos uma linha completa porque é um mercado que cresce muito, é um segmento que cresce muito. Hoje, as vendas de SUV já representam 65% das vendas totais de automóveis no segmento premium. Então, é muito importante. Quanto mais nós temos uma linha completa de SUVs, mais fortalecidos nós estamos nesse mercado. Uhum. A Joana que mandou... Joana, desculpa, eu não consegui ver o sobrenome dela aqui, não. Mas... você que é Joana 1327, só tá assim. Mas ela tá falando que ela tem um Audi A1 2014, que ela gostaria de trocar por um novo Audi A1, mas não há essa possibilidade mais. Ou seja, estão deslocando ela já para o segmento do A3, que ela prefere o A1. O A1 deixou de ser oferecido no mercado brasileiro, mas tem opção aí de um substituto, alguma coisa assim?
Joana, espero que seja essa a sua pergunta. Não ficou um pouco confusa aqui a sua pergunta, como você formulou, mas eu imagino que seja isso. Não, o A1A1 é o carro que foi lançado na operação também no ano passado no mercado europeu. A gente não tem previsão, né, infelizmente, de termos o novo A1 lançado na Europa no mercado brasileiro. Eu sugiro a você que teste né, e faça um test drive no nosso A3 Sportback, que é um carro delicioso também. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Claro que o A1 é um carro lindíssimo, é um carro super moderno, é um carro jovem, é um carro que tem um desejo instalado nos seus clientes no Brasil inteiro, mas eu sugiro que você também faça um test drive no A3 Sportback, eu tenho certeza que você vai adorar. Inclusive, até deixar aqui uma mensagem pessoal aqui, que vale destacar, um dos carros mais bacanas assim, que eu já dirigi foi o A1 com motor 1.8. Foi uma vida curta dele aqui no Brasil. Veio durante um período, mas o carro é muito, muito curtinho, muito justinho, com um motor de alto desempenho, então o resultado final dessa equação aí, todo mundo já sabe. É um carro muito esportivo de dirigir, muito bacana. A Audi acertou a mão naquele carro, pelo menos para quem gosta de carro com temperamento esportivo. Sem dúvida, é um belíssimo carro. É que eu falo, eu vi que tem uma pergunta, né, eu não guardei o nome dele, que perguntou por que Audi é melhor que BMW. É uma provocação, mas é curioso. Eu acho que é muito bacana quem não teve a oportunidade de dirigir um Audi ou um BMW, que dirija um carro ou outro, ou qualquer outro carro da concorrência, para poder entender por que a dirigibilidade da Audi ela é tão marcante. Então, muita gente que pega um carro e faz um test drive da Audi e fala, poxa vida, eu sei diversos carros da concorrência, mas eu não senti o carro tão na mão como os veículos da Audi. Então, é muito importante para poder entender as diferenças que existem, né, entre um carro da Audi e os carros da concorrência, é pegar o carro e testar. Eu acho que é a melhor forma que você pode concluir por você mesmo é testando um carro e na sequência o outro. Eu tenho certeza que você vai entender por que a Audi a gente recomenda e é um carro que né, gera paixão no mundo todo. Todo mundo pergunta para a gente, acho que é comum também para todos os nossos colegas e amigos da área automotiva, né, do jornalismo automotivo, todo mundo perguntar que carro que você acha que é melhor, que tem que comprar. Eu sempre respondo, a melhor resposta vem exatamente de quem vai comprar o carro, que é quem vai estar ali usando o carro todos os dias, né? Então o ideal é sempre fazer um test drive, procura a concessionária e faça um test drive. Toda concessionária oferece o test drive para o cliente que está em dúvida entre um carro e outro. E é assim que você vai escolher a melhor compra para você. É claro que tem os atributos econômicos, né, e mecânicos de cada modelo, porém, quem vai estar sentindo, quem precisa estar bem no carro, é quem vai usar todos os dias. Né? É assim. Sim, sem dúvida nenhuma. Ô, Cláudio, eu queria pedir licença aqui para avisar para você e todos os nossos seguidores e nosso público que está nos acompanhando em todo o Brasil, mas um recado aqui direcionado aqui agora para o nosso público de Belo Horizonte e região metropolitana, né? O Carro Esporte Clube vai iniciar hoje uma campanha para o Dia dos Namorados em parceria com a Audi Center Belo Horizonte. É uma premiação para vocês e a foto oficial vai estar disponível daqui a pouco. Você tem que curtir a foto, colocar ali o nome de 3 amigos para participar da promoção junto com a Audi Center BH, seguir eles também, obviamente, aqui no Instagram. A premiação é um jantar a 2 no Dia dos Namorados que vai ser entregue por um e-tron aí na sua casa. É mais uma campanha para incentivar as pessoas a ficarem em casa enquanto não estivermos totalmente seguros para ir para as ruas, né? O Dia dos Namorados vai ser uma data dessas que todo mundo costumava sair de casa para ir para um restaurante, para jantar. Vai ter que todo mundo usar a criatividade e cozinhar dentro de casa mesmo, ou então pedir um delivery. E nesse caso, a Audi Center Belo Horizonte e o Carro Esporte Clube vai ajudar você aí a curtir o Dia dos Namorados com um e-tron levando um banquete para sua casa. Então participe aí dessa promoção, você que é de Belo Horizonte, região metropolitana. E lembrando que para quem é de outras regiões do Brasil, teremos promoções em breve. Assim que essa acabar, teremos uma promoção para outras regiões do Brasil também. Excelente parceria, parabéns. Que legal que a Audi Center BH está promovendo essa possibilidade de fazer o Dia dos Namorados ainda mais especial, ainda mais
com o Audi e-tron envolvido. Legal, Marcelo. Parabéns pela iniciativa junto com os colegas e amigos da Audi Center BH. Muito legal. Isso, aproveitar para mandar um abraço para todo mundo aqui da Audi Center BH, o Miguel, a Dani, a Larissa, o Pedro, todo mundo aí acompanhando a gente. Um abraço para todo mundo aí. Ô, Cláudio, é sempre muito bom falar com você. Obrigado por essa conversa, por essa entrevista aqui. E todo esse conteúdo aqui vai estar disponível logo mais aqui no Instagram. Porém, antes de terminar, eu não posso deixar de saudar os nossos amigos fãs das Wagons ou famosas peruas, né? Todo mundo sempre exalta a Audi aí por manter uma linha de Station Wagon ainda no mercado brasileiro no momento em que todas desapareceram praticamente. A Audi continua com esse segmento aqui no Brasil? Serão fiéis a esse público? Hashtag Save the Wagons, né? Para Save the Wagons, apaixonado pelas Station Wagons. Eu sou suspeito para poder falar, né? Eu tenho uma Station Wagon, né, na minha casa, eu tenho uma perua na minha casa. Adoro o carro, é um carro para mim incrível. Eu acho que é bacana que as peruas elas conseguem traduzir toda perua, né? É uma super perua, né? No meu caso, traduz o conceito de esportividade também com todo o espaço interno que uma família precisa. Eu adoro, né, os carros peruas da Audi, o A4 Avant, é um carro que chega na concessionária, a gente consegue ter uma demanda muito grande, os amantes de peruas adoram esse carro. Para mim é um dos carros meus favoritos da Audi. A Audi tem uma RS4 no Brasil e muito em breve o RS6 também chega, que é uma perua icônica. E olha que o RS6 novo está lindíssimo, um carro absolutamente fascinante, com seu motor V8 e seus quase 600 cavalos de potência. É um carro que realmente, para os apaixonados por esportividade, é um belíssimo carro e é uma perua que é um dos grandes ícones da Audi, assim como o RS4 também, né? Então a Audi ela continua investindo e aquelas pessoas que são apaixonadas por peruas podem ficar tranquilo que a Audi ela continua vendendo as peruas no Brasil e tem mais novidade para poder chegar em breve aí, com certeza, para os amantes de esportividade e de peruas. RS6 é esportividade para a família inteira, né? Para todo mundo. Sem dúvida nenhuma. Fantástico o carro. Ô, Cláudio, então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram aqui, que nos acompanharam aqui até agora e que daqui a pouco podem convidar os seus amigos a curtirem esse bate-papo aqui com o Cláudio Ravitz, diretor de comunicação e marketing da Audi do Brasil, lá no nosso Instagram e também no canal do YouTube. Satisfação, Cláudio. Muito obrigado aí por separar um pedaço aí do seu tempo para conversar aqui conosco. Satisfação também. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. A gente está sempre à disposição. Mandar um abraço a todo mundo que acompanhou essa live. O Norton aí, um grande abraço para o meu caro amigo Norton de Goiânia, o pessoal da própria Audi que está acompanhando, né, Rafael Fiuza, Vinícius, o Vitor. Muita gente bacana que acompanhou aqui a nossa live e o nosso bate-papo. Obrigado de coração aí pelo convite. Isso ainda mais sucesso para você. Bacana, isso aí, vamos esperar. Cláudio, satisfação, grande abraço, fica com Deus. Tchau. Com Deus, um abraço, fica bem. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Então, para quem é de Belo Horizonte, só reforçando, o pessoal de BH e região metropolitana, participem dessa promoção aí do Carro Esporte Clube em parceria com a Audi Center Belo Horizonte aí para o Dia dos Namorados. Mais detalhes, logo mais no nosso feed aí, tá bom? Vamos ver aí a participação de todo mundo e boa sorte para todos. Obrigado. Amanhã tem live aqui com o Estevão, humorista. Grande Estevão vai falar aqui com a gente. Vai ser uma live de humor, né? Vai ser carros de pobre. Quem nunca passou um perrengue aí com um carro antigo, com um carro velho mesmo, né? O Estevão vai falar de todos eles aí com a gente, tá bom? Agradeço mais uma vez a companhia de vocês aqui até agora. Espero vocês amanhã aqui na live, em mais uma live do Carro Esporte Clube. Até mais. Tchau.